Os fortalezenses não estão conhecendo isso. Quantos artistas nossos, né? Não precisa ser os grandes famosos, mas gente boa que nós temos na cidade, que nós tínhamos um circuito antes aqui na Praia de Iracema, com o Cais Bar e outros bares que tínhamos por aqui, que hoje não existe mais, voltarmos a ter. Aí a gente vai afastando aquele turista que só vem aqui atrás de prostituição, que vem atrás de prostituição infantil. As nossas crianças, os nossos jovens vão tendo outras oportunidades, né? Não tem como não dizer, conhecendo minimamente a situação das pessoas, que essas jovens, essas crianças se prostituem porque querem, porque gostam. É falta de oportunidade, falta de perspectiva, e a gente dando melhores condições, com mais investimento na saúde, na educação principalmente, na circulação de cultura. E aí, Cláudio, eu deixei de falar no início das nossas prioridades, mas eu acho que é fundamental também com o tema hoje aqui, da revitalização da Praia de Iracema, a questão de cultura, da pasta de cultura. Hoje na cidade, a nossa prefeitura fica oscilando entre 1% e 2% de investimento na pasta. Nós queremos, do Partido Pátria Livre, fechar um valor de 3%. 3% do orçamento da cidade para cultura. Como é que nós vamos fazer isso? Existe um plano municipal de cultura que até hoje não saiu do papel. Nós queremos pegar esse plano, dar uma reorganizada nele, melhorar o que for necessário e encaminhar, tirar do papel, inclusive com essa medida, e garantindo 3% do investimento, do orçamento da nossa cidade, investimento em cultura. 3% é muito importante, porque esses 3% pode parecer... É que a gente fala, as pessoas a gente tem pouco conhecimento do nosso orçamento. Então, para uns 3% não é nada, porque não consegue dimensionar, para outros é muito. Nós costumamos dizer que esses 3% da cultura, ele vai transpassar por todas as outras áreas da cidade. Certo? Vai ajudar na questão da educação, vai ajudar principalmente, na minha opinião, na questão de turismo e segurança na cidade. Nós vamos ter o fortalezense mais integrado com a sua cidade, com a sua cultura, com a sua história, com a autoestima mais elevada, com condições de receber os nossos turistas, de ser mais receptivo, mais agradável do que já é. Não é à toa que a nossa cidade cresceu tanto o turismo em nossa cidade. André, o governo do estado vai concluir o aquário. As obras já iniciaram e se você for eleito prefeito, você vai ter que conviver com isso. Qual a sua visão sobre o aquário? Cláudio, eu acho que a essa altura do campeonato, a gente até falava aqui antes de começar a entrevista, não, é martelo batido. O aquário está aí, vai ser construído. Eu acho que não cabe mais a gente escolher, é bom, é ruim o aquário, poderia ter feito outras coisas. É claro, na nossa opinião do Partido Pátria Livre, nós temos outros aspectos a serem explorados melhores na nossa cidade, na nossa praia, do que a construção de um aquário, né? O aquário faz muito sucesso na Europa, nos países mais frios, por conta disso. As pessoas não têm essa possibilidade de entrar no mar quentinho, como é o nosso mar aqui de Fortaleza, a Praia de Iracema, mar gostoso. Quantos turistas, né, não vêm para o nosso Ceará, pagam horrores para poder mergulhar nos nossos mares. Os peixes você está em contato direto, né? Então, mas eu acho que não vem mais ao caso a discussão se o aquário... Se poderíamos fazer uma coisa melhor que o aquário. O aquário está sendo construído, nós temos que trabalhar a questão do aquário na nossa cidade como uma forma importante. Primeiro, de estudos, de aprofundamento, de estudos, de conhecimento sobre o nosso mar, sobre as espécies, sobre os peixes, sobre a vida marinha, que é tão rica, e uma cidade como a nossa, praiana, que é quase toda cortada pelo mar, banhada pelo mar, isso vai nos ajudar muito. E o outro aspecto, que é o aspecto cultural, o aspecto dos turistas, né? O que é que a gente pode extrair desse processo? Eu acho que se a gente não trabalhar bem, pode ser novamente mais um elefante branco, né? Ou então mais uma fonte daquele turismo que a gente rechaça tanto, que é aquele turismo que vem aqui em busca da depredação, da exploração, e isso não é legal. Então é fundamental, junto com a estrutura do aquário, nós temos a revitalização da praia, senão não vai servir de nada o aquário. Nós temos a consolidação da comunidade do Poço das Dragas, a reorganização ali, o direito à casa, o direito fundiário, né?
saneamento básico, esgoto ali, né? A situação da nossa praia, do nosso mar também. Eu acho que a gente tem que aproveitar que já que está aí, há um investimento muito grande, não é pouco, há de se ressaltar, é um investimento altíssimo, né? Não é possível que a gente não consiga um pouco mais para completar essas obras, a comunidade ali, e também terminar o nosso projeto aqui da Beira-Mar. Se você vê fotos antigas da Praia de Iracema e de Fortaleza, você sempre vai ver a Fortaleza, que é o forte, o Hotel Iracema Plaza, que ele estava sozinho, só tinha ele. Você pegava a Praia de Iracema, era um descampado, o mar e o Iracema Plaza, que era um hotel branco bem diferente. E a Ponte Metálica, que é a ponte do lado do Poço da Draga, porque a outra ponte, a Ponte dos Ingleses, nunca foi nem usada como interposto comercial. A Ponte Metálica tinha vários equipamentos, funcionava direto, que tudo que era mercadoria entrava por ela, do lado ali do Poço da Draga. Então eu queria perguntar a você sobre o patrimônio histórico que nós temos, que esses 3 itens. O que você faria se fosse prefeito? Porque o Iracema Plaza está abandonado, a Ponte Metálica, a cidade nem conhece a Ponte Metálica, as pessoas só conhecem a Ponte dos Ingleses, e ela completou 106 anos, e a nossa Fortaleza, que é utilizada hoje pelo Exército, ninguém visita. Eu, pelo menos, eu nunca fui na Fortaleza, no Forte. Fale, por favor. Bom, primeiro a gente pode e deve, através da parceria com o Exército, né, com a Força Armada brasileira, aproveitar melhor o nosso forte. Né? Em outras cidades, né, você vai em Pernambuco, o Forte de Itamaracá, é uma referência muito importante do ponto de vista cultural ali no estado de Pernambuco, assim como é o forte aqui, é o nascedouro da nossa cidade, Fortaleza, né, vem do forte. Nós podemos e devemos aproveitar mais. Houve a restauração do passeio público, né, que está ali do lado. Né? Você pode, de uma maneira muito, muito simples e organizada, né, utilizar também aquela questão como um patrimônio histórico da cidade, de visitação, de conhecimento da nossa história, da história do nosso povo de Fortaleza, é fundamental. A gestão do Partido Pátria Livre, como eu já disse, vai investir muito nessa questão da restauração do nosso patrimônio histórico. Nós tivemos agora a reestruturação do Estoril, mas que não funciona, não tem nenhuma atividade, não adianta só. Por isso é um pouco também da nossa preocupação ali com o aquário, né? O aquário, tudo bem, agora pode ser o sucesso, mas daqui a uns anos, se não tiver uma política clara e efetiva, um pacto do governo estadual, do governo municipal, por isso que nós estamos julgando muito importante a questão do Plano Municipal de Cultura, que você pode, de uma maneira mais integrada, arrancar mais compromissos, que não sejam compromissos apenas porque vem agora a gestão do Cid Gomes e constrói o aquário. Ótimo, excelente, vai investir, vai fazer o que for necessário. Uma próxima gestão pode julgar que essa não seja uma prioridade, assim como a próxima gestão, a Prefeitura de Fortaleza, pode achar que não seja importante a revitalização da nossa praia, do nosso bairro de Iracema, do nosso centro da cidade. Então, se você tem um plano municipal de cultura, um plano municipal de pavimentação, você vai amarrando essas coisas que deixam de ser apenas uma política de gestão e passam a ser uma política pública, municipal. Nós estamos falando da nossa história, do patrimônio histórico da cidade, de uma das principais fontes de riqueza da cidade, de renda, que é o turismo. Se a gente tem essas questões equacionadas, né, uma vida cultural ativa por aqui, todas essas outras questões de abandono, de falta de conhecimento, de utilização, eu acho que o principal é isso, é as pessoas utilizarem, se sentirem mais à vontade, se sentirem parte dessa história. E isso, a nossa gestão, o Partido Pátria Livre está extremamente comprometido a enfrentar, como eu já disse há pouco atrás, a enfrentar outras questões para dar como prioridade aquelas questões que colocam os seres humanos, as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, na frente, em primeiro lugar. André, um grave problema, até você citou anteriormente, é mobilidade urbana em Fortaleza. Sair em Fortaleza ao meio-dia, 2 da tarde ou 18 horas, é impraticável. É melhor parar o carro e não
não utilizar. Nós não temos ainda bons transportes coletivos, porque uma cidade quando cresce, ela para o carro e todo mundo usa o transporte coletivo. Eu vi até uma frase que eu achei interessante, que diz o seguinte: progresso não significa o pobre comprar carro, significa o rico andar de transporte coletivo, que seria o ideal. Agora nós não temos essa estrutura ainda, estamos começando o metrô agora e eu acho que em alguns anos nós poderemos até utilizar. Você tem alguma ideia de alguma avenida que você mudaria, alguma troca de direção? Porque existem várias soluções, eu pelo menos tenho várias na cabeça, como no meu pensamento particular. Agora você mudaria alguma avenida, ou a Dom Luiz, ou a Santos Dumont? Já pensou sobre isso? Inclusive a Santos Dumont já está definido. Eu acho que é uma questão também de tempo, de já está definido, vai ter um sentido único. Isso é fundamental. É possível, né? É possível a gente... Eu estava assistindo até num outro programa, você falou de uma solução também ali com a Ildefonso, né? Importante. Nós temos várias possibilidades de solucionar o problema do trânsito na nossa cidade, né? Entre elas é pensar de uma forma mais criativa, né? Hoje a nossa MC, que tem um papel importante para a cidade, não só de fiscalização, nós temos que pensar a MC de uma outra forma, organizar o trânsito. Você não encontra nenhum agente da MC para organizar algum problema, para orientar. Programas de educação de trânsito na nossa cidade é fundamental. Você vê as crianças, a gente estava falando outro dia, fui responder uma entrevista lá no Caderno Verde do jornal Estado, falando sobre o meio ambiente, e é fundamental a questão da educação ambiental, porque são as crianças, além de embutir novos hábitos mais saudáveis, né, mais ecologicamente corretos, elas também ficam ali perturbando os pais. Pai, bota o cinto de segurança, tem que dar o sinal. Eles entendendo, fortalece muito. Então, nós podemos trabalhar ver a MC de uma outra forma, né? Você não vê a MC na periferia, orientando, organizando, não vê. Você vê a MC aqui na Aldeota, no centro, onde estão os carros, e as possibilidades de multar são maiores, a possibilidade das pessoas errarem são maiores, porque o trânsito é maior, a dificuldade é maior. Então nós queremos e devemos dar outra prioridade à nossa autarquia municipal de trânsito da cidade. Eu acho que isso vai ser fundamental. E a outra, como eu falei, é o investimento no transporte público. Nós precisamos ter mais estações de metrô em Fortaleza. Metrô é o transporte, como se diz. E algumas outras cidades, outras metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, o metrô já está um absurdo de caro, porque é uma cidade que já tem não sei quantos anos. Fortaleza tem uma questão que eu acho que é muito interessante, que é a quinta capital do Brasil, né? Porém é uma capital jovem, crescendo, e ainda nós temos muitas condições de crescer ordenadamente, organizado, que outras capitais, talvez, que estejam até um pouco atrás da gente na quantidade de população, não tem. Então nós temos que aproveitar essa possibilidade com mais decisão, com mais ênfase. O metrô de Fortaleza é fundamental para os fortalezenses. Não é uma responsabilidade somente do governo estadual e do governo federal. A prefeitura pode e deve entrar nessa questão também, nós queremos. E principalmente fazer a integração intermodal. Nós precisamos trabalhar as outras possibilidades, os outros modais de trânsito, as ciclovias, termos as nossas calçadas. Nós precisamos devolver as calçadas aos fortalezenses, que não tem mais. São calçadas esburacadas, brigando com o carro, A acessibilidade está uma situação deplorável. Então tudo isso, como eu já disse, bota o automóvel em primeiro lugar, e não as pessoas. A partir do momento que a gente bota o transporte público em primeiro lugar, olha, eu não sou contra, eu não sou daqueles ecochatos que acham que tem que acabar com os carros, que os carros são o problema do mundo, da humanidade, da camada de ozônio. Não são, certo? Carro é importante, é interessante, é status, As pessoas se cobram isso, o vizinho fica prestando atenção se você comprou um carro novo, se você não tem carro. Então o problema não é o carro. O problema é a gente ter o carro como principal. E não é.
nós temos outras possibilidades de se locomover na cidade, melhores e mais interessantes. E o carro vai ser para coisas mais agradáveis, né? Que você possa utilizar com o convívio da sua família e não como a necessidade, que é hoje o que nós vivemos. Transporte é fundamental, né? Segurança, todas as coisas que a gente vem falando todos os dias, né? Os problemas tanto da Praia de Iracema quanto de Fortaleza. As mudanças nas vias são caras, né? Agora, você imagina se tudo que foi falado fosse concretizado, né? Se a gente conseguisse fazer o metrô, se a gente fizesse o teleférico, passando nos pontos turísticos, se a gente acabasse com a prostituição, se a mobilidade melhorasse, às vezes com soluções pequenas, né? Uma cidade maravilhosa nossa, né? Entendeu? Ou seja, você fica vendo esse mar aqui, esse vento absurdo que tem aqui. Todo mundo é doido por vento, os prédios são feitos para receber vento e a gente tem que ficar segurando as cadeiras por causa do vento, né? Então, eu agradeço a sua presença, tá certo? O papo foi maravilhoso e vamos em frente. Você quer falar alguma coisa mais? Fazer aqui as considerações finais. Primeiro, mais uma vez, agradecer o Cláudio por essa oportunidade, parabenizar a nossa eleição em Fortaleza. Tem uma questão que eu acho muito interessante. Em outras capitais tem muito pouco, que é essa possibilidade de todo mundo debater, né? Eu, enquanto candidato do Partido Pátria Livre, participei de dezenas de debates, Cláudio. Fui a debates com funcionários públicos, com os servidores, com os contabilistas, né? com grupos de bairro, né? Revitalização do bairro, como esse aqui da Praia de Iracema. E eu quero dizer que você e o grupo da Praia de Iracema está de parabéns, de aproveitar essa oportunidade, de ir para cima dos candidatos, arrancar o compromisso deles, independente de quem vá ocupar a cadeira de prefeito. Eu acredito que todos eles, ou a grande maioria, aqueles que estão com mais possibilidade de chegar lá, estiveram aqui se comprometendo contigo e com a comunidade, que eu vi aqui a participação da Associação dos Moradores aqui da Draga, né, dos comerciantes, dos donos de empreendimentos aqui da nossa praia, das pessoas que vivem aqui. Eu quero primeiro parabenizar por essa iniciativa. Quero também me colocar à disposição enquanto morador aqui da região e membro de um partido político, de estar colaborando mais com esse grupo, estar vendo mais possibilidades. Eu quero ajudar, eu quero participar e me comprometer aqui de público com os telespectadores em casa, né, com você e com o grupo, de que não só a gestão do Partido Pátria Livre, mas o Partido Pátria Livre está comprometido com a história da nossa cidade, que passa pela Praia de Iracema, que passa pelo centro, pelo nosso patrimônio histórico, pela cultura e pelo nosso povo fortalezense, e por essa riqueza natural que não tem metrópole no Brasil e no mundo que com a sua riqueza consiga o que nós já temos por natureza, que é esse vento gostoso, essa praia quente e esse povo acolhedor que é o povo fortalezense. Obrigado e tenham todos uma boa tarde.